Descaso, só assim pode ser definida a eterna tentativa de reforma do ginásio Cláudio Coutinho. O espaço está entregue ao abandono há 16 anos e olha, não é a previsão de obras por enquanto, não há previsão. A população segue sem acesso ao complexo, que um dia já foi celeiro de grandes atletas. As paredes mostram que é difícil resistir ao tempo. Pintura desgastada, poeira, bagunça. O placar mostra o resultado do que se tornou o ginásio Cláudio Coutinho. Na arquibancada, sobraram poucos assentos. Na quadra, os restos de móveis ocupam o lugar que um dia foi de atletas. E o piso, onde se jogava vôlei, basquete e futsal, está deteriorado. Difícil andar por ali. As imagens são exclusivas do jornalismo da Band. Mostram uma realidade que decepciona muita gente ligada ao esporte. É uma lástima, porque é um evento que poderia atender a eventos amadores de várias modalidades, de várias confederações e federações locais. O público escolar, que é o meu público específico, que nós temos eventos constantemente acontecendo no Distrito Federal e que infelizmente dependemos de outros locais. O ginásio Cláudio Coutinho foi inaugurado há 36 anos e foi um centro esportivo importante aqui em Brasília, com eventos e competições de destaque até 2002. Desde então, foi completamente desativado e o cenário, olha só, é de total abandono. Parece até filme de terror. Tem até animal morto no local, o que reforça o aspecto sombrio do ginásio. Mas alguns indícios mostram que a área não está tão abandonada assim. Um par de sapatos, uma garrafa d'água e, veja só, uma churrasqueira com carvão e tudo. É uma pena, porque tem muitas crianças que precisam disso e não tem a mínima infraestrutura para conseguir novos alunos e tanto esporte, tanta coisa, podendo tirar as crianças da rua, de vida de risco e poderia estar aqui aprendendo algum esporte, quem sabe participar das Olimpíadas. O ginásio Cláudio Coutinho é parte do complexo esportivo Ayrton Senna, que deveria ter sido revitalizado para a Copa do Mundo. O local ficaria assim. A obra vai requalificar todo o complexo esportivo. O espaço vai receber novo pavimento drenante, um parque arborizado com mais de 5.000 árvores nativas do Cerrado, calçadas, ciclovias, quadras de tênis e fontes ornamentais. Projeto que ficou bem longe da realidade. O Mané Garrincha, a menos de 400 metros do Cláudio Coutinho, recebeu uma reforma bilionária, bem mais cara que o previsto. Já o primo pobre ficou literalmente jogado às traças. É uma falta de compromisso com o nosso dinheiro, né? O dinheiro público aqui. Em nota, a Terracap informou que apresentou este ano um projeto de concessão do complexo esportivo. Disse ainda que o edital está em fase final de elaboração. A expectativa é de que a empresa ganhadora assuma o espaço no primeiro semestre de 2018, quando devem começar obras de melhorias tanto no complexo aquático Cláudio Coutinho quanto no estádio Mané Garrincha. Agora a pergunta que fica é como é que a gente faz para viver naquele mundo ali da propaganda? Pois é, o problema é que eu quero viver naquele mundo da propaganda, né? Essa propaganda que foi divulgada na época do governo de Agnello Queiroz. Olha, o que a gente está vendo aí é o retrato da crise no GDF, é o retrato da falência do governo do Distrito Federal. Esse abandono, esse período de abandono do Cláudio Coutinho, de tantas outras instalações, inclusive na área cultural, nosso teatro e tantas outras instalações, museus, etc., coincide exatamente com o empobrecimento do GDF. O GDF, ao longo dos anos, foi concentrando todo o seu esforço de arrecadação no pagamento de salários dos servidores. Hoje só tem dinheiro para pagar salário. Aliás, nem dinheiro para pagar salário tem mais, né? Não consegue arrecadar o suficiente nem mesmo para pagar salário. E aí, doutor, não sobra dinheiro para nada, nem mesmo para a manutenção de espaços tão importantes quanto o ginásio Cláudio Coutinho. Rodrigo Janot tem mais 5 dias para decidir se pede a anulação das delações de Joesley e Ricardo Saldi.
procurador deixa o cargo no próximo domingo e os dois omitiram informações durante negociação do acordo. Saldi teria, inclusive, enviado ao exterior uma gravação com o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Eles chegaram a Brasília ontem, no meio da tarde, e cumprem prisão temporária na carceragem da Polícia Federal. Depois de passarem por exame de corpo de delito, Joesley Batista e Ricardo Saldi foram levados de volta à sede da Polícia Federal em Brasília. Eles vão ficar em celas separadas. Cada cela tem 9 metros quadrados, com cama de cimento, colchonete e uma latrina no chão, sem chuveiro elétrico. Os executivos não terão direito a banho de sol. As novas provas colhidas pela Polícia Federal na operação desta segunda-feira agora vão ser analisadas pelo Procurador-Geral da República, que pode pedir ao Supremo ajustes ou a anulação do acordo de colaboração premiada. E como Rodrigo Janot só fica no cargo até o próximo domingo, ele também pode apresentar um pedido para converter as prisões temporárias em preventivas, que não tem prazo para terminar. Na decisão em que suspendeu os efeitos da delação e autorizou a prisão dos delatores, o ministro Edson Fachin afirma que há indícios suficientes de que os colaboradores omitiram informações que estavam obrigados a prestar sobre a participação do procurador da República, Marcelo Miller, nas negociações da delação premiada. A prova que gerou toda essa polêmica foi a gravação de uma conversa em que Joesley e Ricardo Saldi falam sobre a delação que ainda estava sendo negociada e citam Marcelo Miller como o interlocutor de Janot. Na época, os executivos tinham certeza que não seriam presos. Porque no final, a realidade é essa. Não, não vai ser preso. Nós sabemos que não vai. Vão fazer tudo, menos ser preso. Mas é quando falam dos ministros do Supremo que os executivos contam as maiores vantagens. Os delatores dão a entender que o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, chegou a ser gravado por eles e que o áudio foi ouvido por Marcelo Miller. O que você falou para ele? Aí nós ouvimos a fita e tal. Aí nós falamos, eu falei, ó, inclusive lá nós conversamos. O cara falou que tem cinco ministros no nome dele. Inclusive muitos conversados e outros, não é só palavreado não. Ele falou, 5 ele não tem não, é só se eles contam o Lewandowski, até hoje ele falou. Aí você mostrou a fita? Não, não foi mostrando detalhe. Isso. Aí eu acabei, prende Eduardo amanhã. Eles prendem ele amanhã, não é nós não. Se eles da Câmara de Justiça, prendem amanhã. O Ministério Público diz que a gravação com a fala de José Eduardo Cardoso foi levada para o exterior, numa aparente tentativa de ocultação de arquivos. Esse áudio estaria completamente à disposição, é só ler o depoimento dele com a procuradora. Quando a procuradora disse existe um áudio assim, esse áudio não tem absolutamente nenhum crime nele. José Eduardo Cardoso negou as acusações. Na última sexta, Marcelo Miller foi ouvido pelo Ministério Público no Rio de Janeiro. Janot apresentou ao Supremo documentos que comprovariam a atuação de Miller no caso de leniência da JBS, antes de ter sido exonerado do cargo de procurador. Por conta da prisão dos delatores, o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Valisney de Souza, decidiu suspender parte do acordo de leniência da JIF com o Ministério Público Federal, enquanto o Supremo não decide sobre a suspensão do acordo de colaboração premiada. A JIF se comprometeu a pagar mais de 10 bilhões de reais em 25 anos. Pelo menos até quinta, Saldi e Joesley continuam atrás das grades. Mas há motivos de sobra para o Supremo Tribunal Federal mantê-los, transformar a prisão temporária em prisão preventiva. O advogado deles, Antônio Carlos de Almeida Castro, declarou no dia 7 que todo delator mente e omite. 3 dias depois, assumiu a defesa de Joesley Batista e do seu cúmplice e mudou de ideia. A seguir, mais cidades entram na lista de um racionamento que já dura 8 meses. O Band Cidade volta já.